Bom, Cláudio, então o que a gente pode dizer a respeito dos mantras nessa questão toda aí da identificação? Então, a questão dos mantras é fantástica dentro do conhecimento transcendental. A gente já ouviu falar que existem mantras, e na verdade eles são a base das nossas orações. Só que a gente vai descobrir que o sânscrito é a fonte de todas as línguas. O planeta Terra se desenvolve em primeiro lugar na antiga Índia, antes da Mesopotâmia. É uma grande surpresa para alguns descobrir que a Mesopotâmia era, digamos assim, uma periferia do Império Védico. E exatamente essa relação, por que não se fala tanto dos Vedas, é porque, digamos, a Mesopotâmia é como se fosse um país que surge depois e não quer mais ter relações com o passado e com, digamos, essa potência que era a antiga Índia, que era a Mahabharata. Mahabharata significa a grande terra, que era o nome do planeta e o nome da Índia. Era lá que era o centro da civilização. Tanto é que os portugueses, quando vêm ao Brasil, estão procurando a Índia. Ainda em 1500 eles estão atrás do Império Indiano. E essa coisa louca, né? Quer dizer, a gente sabe uma parte da história do Brasil que é mentirosa, na verdade, não é, Cláudio? Não é bem por aí o que se conta sobre a descoberta dos porquês e tudo mais, né? Quer dizer, viu que tem toda uma história, para você descobrir o Brasil tem uma coisa muito mais forte por trás de tudo isso, né? São níveis de realidade, digamos, a gente vai acessando as histórias que são inerentes à nossa capacidade de compreender. Então, a gente descobre, por exemplo, que a palavra calendário vem do sânscrito Kala-andar, que mater, que a gente acha que é a origem de mother, mamãe, matrix, etc., miter, na verdade vem de matas, no sânscrito. Ganga Matas é a mãe Ganges, é o rio Ganges, é o rio sagrado da Índia. Então, a gente descobre que o sânscrito está na origem da fala de todas as outras línguas, porque mãe se pronuncia praticamente desta forma, com essa origem no sânscrito, em todas as outras línguas. E é a primeira palavra que o bebê diz. Então, o sânscrito também é dito como a única língua que vai envolver os sons guturais, os sons que vêm daqui da garganta, como graht, e os sons palatais, os nasais, que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala não, sai por aqui. Então, o sânscrito usa todo o aparelho fonatório. Então, quando você pronuncia uma oração em sânscrito, você está massageando os seus nervos, o trigeminal, que sai daqui do rosto, atravessa o cérebro e vai para o resto do corpo. E Cláudio, por que perdeu-se essa história do sânscrito na humanidade? Cada tribo falou uma língua diferente? É Kali Yuga, na verdade. Isso a gente entende quando você entra em Kali Yuga e você tem, digamos, uma obtenebração do pensamento. A tendência é a gente chegar em sânscrito novamente lá na frente? Sim. A gente vai se apaixonando pelo sânscrito e ele vai abrindo, os significados. O que isso significa? E o sânscrito é dito como a língua universal. É difícil de entender isso, mas os Vedas, a palavra Vedas quer dizer conhecimento. Então é como se os Vedas fossem um manual para o universo, para a existência. Legal. Bom. E não, mas dos mantras eu quero dizer mais uma coisa, chegar neles então. Quando você pronuncia um som, ele tem uma vibração sonora. A gente ouviu falar das ondas sonoras. Então, quando você pronuncia, por exemplo, o mantra para a deusa do conhecimento, a semideusa do conhecimento, Sarasvati. Om Shri Bij Sarasvati Ai Namaha. Você está fazendo um som com a sua boca. Esse som cria uma geometria no espaço. Ele vai criar uma mandala. Esse é o sentido das mandalas, das jantras. Quem estuda a geometria sagrada pode procurar e descobrir que as jantras de Krishna são a origem da geometria sagrada. Elas estão contidas lá. Aquilo que nós chamamos de estrela de Davi, aqui no Ocidente, é a jantra de Krishna, e ela existe há mais de 10 mil anos. A gente tem inclusive provas interessantíssimas da relação entre os hebraicos e a Índia. Dizem que, segundo Max Müller, que é um estudioso de religiões comparadas, ele diz que o rei Salomão, na verdade, era descendente da dinastia de Yadava, que é a mesma dinastia onde Krishna se manifesta. Então, Yahvé, segundo Max Müller, é Yadava. É uma pronúncia diferente do nome original de Krishna. Porque não existe um Deus
para Sorocaba, um para São Paulo, outro para a Índia, outro para a Palestina. Deus é único. Né? A gente também tem na teosofia um pouco dessa questão dos mantras em cada chakra, né? Você tem sim. Você tem o Om, Isso é de origem védica. É origem védica. Tudo que a gente conhece, por exemplo, chakra, alma, Deus, origem, outras dimensões, né? Isso está tudo dentro desses livros e sempre esteve lá. Uma coisa então interessante para a gente entender que os mantras vão fazer, eles vão mexer na água do nosso corpo. Nos líquidos internos. Eles vão estruturar as nossas células. Então, quando você pronuncia o mantra do conhecimento transcendental, que é esse que a gente falou agora, né, você vai entrar em vibração geométrica aqui em volta de você. Você vai organizar os átomos do ar e os átomos do corpo. E você vai vibrar nessa vibração e você vai abrir o famoso portal. A gente diz por aí, vamos mandar a vibração positiva para fulano. Como é que faz isso? Mudando de assunto? Não. Cantando um mantra em sânscrito. Olha que legal. Uma dica boa também, hein? É uma dica boa, porque muitas vezes a pessoa vai mandar vibração. Como é que você manda? Exatamente. Todo mundo fala assim, vamos mandar, pensa positivo. Mas como é que você pensa positivo? Como é que você manda de forma boa? E até o positivo é relativo. Exato. Então a gente vai descobrindo que você precisa emitir certos sons e que aqueles sons têm uma mandala que é construída no ar. Claudio, temos também um exemplo do Masaru Emoto, você deve lembrar bem, né? Sim, ele fez aqueles testes sobre as moléculas de água congeladas, né? Exatamente. Provando exatamente o quanto de influência existe na matéria viva, né? Exatamente, porque tudo está interconectado, né? A gente tem a ideia de que Deus não possa falar, mas aquele que inventou o ouvido não ouve, aquele que funda os meus olhos não enxerga, é óbvio que ele enxerga, vê, ouve, fala, né? Ele Krishna é descrito como aquele que fala todas as línguas, mas não só o japonês e não só as línguas estranhas dos outros planetas. Ele fala a língua dos animais, ele fala a língua das bactérias, a língua dos átomos, a língua do sol, né? A gente sabe, por exemplo, né, que chove diamante em Netuno, né? Como é que isso acontece? Né? Porque Deus está manifestando tudo isso. Né? Deus é descrito como a personificação de todas as ciências e, obviamente, a personificação de todas as linguagens. E através da linguagem nós nos conectamos a Ele. Existe um mantra famosíssimo que as pessoas acham que pode ter saído de moda porque se repetia nos anos 70. Mas o mantra é algo transcendental. O Om existe desde o nascimento do universo, né? E o famoso mantra Hare Krishna, que é chamado de Maha Mantra, né? É o mantra maior, né? É o nome de Deus, de Radha e Krishna, né? O nome de Deus no feminino e no masculino. Né? Ele é descrito como algo que surge quando a parte feminina e masculina de Deus, né, se encostam, se tocam, né, se aproximam. E isso atravessa todos os universos materiais e chove como, né, um sol de amor e atravessa a matéria. Então quando a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Que é a música que dos anos 70, né? Né? Todo mundo cantou com o George Harrison, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Quando o John Lennon colocou naquele Soul, This is Christmas, né? Que termina com Hare Rama. Isso. Né? If you want it, se você quiser, cante Hare Rama, né? E o George Harrison, que é o Beatle mais longevo, assim, talvez... É mais esotérico dos quatro? Sem dúvida alguma, era, né? Sim, sem dúvida. Mas era ele que levava ele levou ele tanto para os gurus mais, digamos, menos fidedignos, quanto, né, os aproximou de A.C. Bhaktivedanta Swami, né, Prabhupada, né? Então, o uso do mantra vai abrir um portal em você. Parece muito simples, você fala, nossa, mas vai abrir um portal com uma frase? Sim, vai abrir um portal com uma frase. Por isso que é engraçado você falar, bom, o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas o Abhati Sésamo é verdadeiro mesmo. Sim. É super verdadeiro o Abhati Sésamo, né? Só que aí a gente está vivendo uma realidade... E a gente sabe, por exemplo, que está relacionado a uma divindade relativa aos mesopotâmicos, essa frase, né? Tudo tem, na verdade, tudo que é repetido se torna um mantra. Até o seu pensamento pode virar um mantra se você
E principalmente se você pensa coisas ruins, né, o mantra vai te ajudar a vibrar positivamente e aos poucos, obviamente com o uso dos mantras, né, a conseguir controlar o seu pensamento. Isso também é um dos ensinamentos fundamentais. É fora de série, Cláudio, porque isso muda a código de linguagem, muda a concepção, modelos errados, muda tudo. E às vezes o mantra, até um mantra que o pessoal tem que para ver se some a maia. Aquela maia que vem, que todo mundo às vezes sim, que não vê. Que às vezes a única coisa que eu acho às vezes um pouco perigoso é quando a maia some de vez. Aí a pessoa às vezes pode até se chocar com o que vê. Se a gente está como a gente está acostumado, a gente já sabe, não tanto, mas a turma tem que ver até, inclusive, aquela maia que encobre tudo, né? Que não, às vezes o pessoal não Mas é um processo, eu acho que ninguém vai para onde não pode, né? A gente vai abrindo o caminho com os mantras. Né? E cada vez que a pessoa vai subindo um degrauzinho, vai chegando um pouco mais longe, vai destruindo certas maias, né? Acho que é importante. Né? E existem dois tipos de meditação básica, né? Tem aquela meditação famosa, que é aquela que você fecha os olhos, né, e fica em silêncio. Aquilo é descrito nos Vedas como um mergulho dentro do seu corpo mental. Né? Ele é extremamente prazeroso e você vai conseguir entender você mesmo. Muito bem. Mas a questão do mantra, com o mantra você atravessa o universo, porque o universo é criado através do som. Né? Como ele disse, boca, ouvido, Krishna, Deus, né, pronuncia Om, né, fora da plataforma transcendental, e essa vibração abre o espaço do éter, onde o ar depois vai se manifestando, os átomos vão, né, sendo criados numa coisa que é um pouquinho mais complexa do que o Big Bang, que os cientistas conseguiram entender. A gente vai explicar isso, eu explico isso nessa palestra, As Provas Científicas da Existência de Deus, né, como é a relação entre o Big Bang e a criação védica, que vai além dessa ideia de bomba explodindo, né? É um pouquinho mais complexo. Né? Então, né, esse som, ele atravessa a parede, ele atravessa a matéria, porque os átomos têm som. Os átomos são hertz, eles são vibratórios. O quantum tem vibração. É nosso né? ouvido que não tem essa capacidade de ouvir tudo isso, né? E você vai furar a matéria através desse tipo de meditação. Né? Então, a meditação, digamos, que você faz sozinho e em silêncio, você não pode fazer em todos os lugares, mas o mantra você pode cantar em pensamento, até em voz alta, na rua, né? Dirigindo no carro. E tem a mesma força? Não. Não tem, né? Tem que verbalizar mesmo. Se você, e não tem a mesma força de você fazer prestando atenção com menos atenção, é claro. Mas é como um exercício. Se você faz o exercício, né, nas mãos para fortalecer o braço vendo TV, seu braço vai ficar mais forte. Se você vai para uma academia e faz uma coisa mais específica, né, é óbvio que a diferença existe se você se concentra, claro. Mas é melhor fazer sem se concentrar do que não fazer. Né? Na verdade, o mantra pode ser utilizado de alguma forma ele é melhor ser feito de algum jeito do que não ser feito. Não ser né? feito. Então, o Mahamantra é fácil de você procurar na internet, escreve M-A-H-A, vai aparecer, né, aqui embaixo em poucos segundos. Mahamantra. Está abusando do GC, pessoal. Está abusando do GC. Me perdoem. O Mahamantra, e a gente tem também, por exemplo, mantras para Ganesha, né? E você ensina tudo isso no curso lá? Sim, esse é o outro curso, né? Esse curso chama-se Arte e Cultura, né? Ou Arte e Filosofia, às vezes eu mudo, né? Da antiga Índia. Vocês podem procurar, vai acontecer na Casa Jaya, né? E em outros lugares em São Paulo, e também a gente está disposto a viajar, porque é muito tão gostoso falar sobre o conhecimento védico, sobre as coisas transcendentais. Né? E a gente não quer falar de outra coisa. Não, outra coisa é o seguinte, Cláudio, é necessário. Na atual conjuntura é necessário. Tudo o que acontece, o que a gente está falando, né? O panorama negro denso que está lá fora, talvez essa história toda traga alguma luz, um pouco mais de conforto, porque todo mundo tem uma visão diferenciada. E isso é uma chave, uma grande chave mesmo, para chegar mais longe, né? Bom, pessoal, então a gente pode definir aqui que chegamos no finalzinho de mais um programa Tocando Oculto, hoje trazendo o Orlando de Freitas Júnior e também o Cláudio Nigro, comigo aqui, com o Fred João. E voltando então com um novo tema que a gente vai falar no próximo programa, falando sobre os extraterrestres, né, os UFOs, e tantas histórias bacanas em cima de uma dimensão superior. Então fique com a gente para o próximo programa.